está em território livre. Ailton Santos, como é que um policial militar foi se aventurar aí na fotografia? Bom, cara, é assim, ó, a minha carreira não houve planejamento algum, em momento algum eu planejei a minha carreira, né? E, e eu nem sonhava em ser policial, na verdade. E eu nem gostava tanto assim. Mas o que aconteceu nesse trajeto? Eu tinha um amigo ao qual eu me dou muito bem com ele até hoje, né? Ele é como um irmão para mim. E a gente se deu muito bem desde quando a gente conheceu, né? Então a gente se conheceu na época da adolescência. E então ele tinha o emprego dele, eu tinha meu emprego na época. Passou um tempo e ele veio com essa proposta, né? Com essa ideia de vamos entrar na polícia e tal. Aí eu falei, não gosto, não quero. Eu tinha uma certa resistência, porque quando a gente está de fora, a gente sempre associa, né? Ah, a polícia é perigoso, a gente vai morrer, aquela coisa toda, né? Vai ter aqueles tipos de enfrentamentos, né? E aí ele sempre foi uma pessoa assim muito insistente, né? E ele semanalmente ele ficou com essa ideia, falando todo dia, vamos entrar, vamos entrar. Aí eu falava, não quero. E chegou uma hora que eu não tinha mais como ficar falando não, porque eu já estava sem graça, embora a gente fosse muito amigo, tivesse intimidade com ele, né? E eu ficava pensando, pô, como que eu vou falar para ele que eu não tô afim disso aí, eu não quero isso. E eu já tinha falado para ele, mas ele não entendia isso. E ele continuava me chamando, né? Cada hora ele vinha com uma história e falou: "Meu, mas a gente vai ter estabilidade, a gente não vai ser mandado embora". Aí eu falei assim para ele, falei: "Ó, é o seguinte, a minha ideia seria aviação, porque sempre foi um sonho desde criança, né? Eu falei, eu queria trabalhar na aviação, mas embora seja difícil na polícia, ele falou, você já tentou? Eu falei, bom, de certa forma eu nunca tentei, né? Ele falou, então, tá aí uma oportunidade para você tentar. Eu falei, talvez é uma possibilidade, né? Ele, então, agora já que você tem algo que você gosta e tem na polícia, então vamos fazer o seguinte, você vai para fazer companhia para mim, eu vou pagar todas as suas despesas, assim como inscrição, almoço, só para você me fazer companhia, beleza? Eu falei, mas não era bem o que eu queria. Ele, não, vamos fazer isso. Vai, você vai comigo e a gente, a partir daqui para frente, a minha responsabilidade com você vai ser essa. E isso foi em São Paulo ou Isso foi... foi inicialmente em São Paulo, né? Porque aquele tempo, as inscrições ela foi ali nos meados dos anos 90. Naquele tempo, as inscrições ficavam abertas todos os dias e nunca preenchia as vagas. Então, se caso você fizesse a prova e você repetisse, você poderia retornar com 30 dias e fazer tudo de novo. E calhou que nós fomos numa sexta-feira, combinamos durante a semana e a gente resolveu sair numa sexta-feira, porém, aquele tempo ainda não tinha assim redes sociais, então a gente não estava munido das informações que a gente precisava, como horário, enfim. E aí, onde nós morávamos na Zona Leste, até esse local onde a gente ia fazer a inscrição, que era ali no Canindé, que é o famoso Panelão, né, que é a administração geral da Polícia Militar de São Paulo, a gente levou cerca de quase 2 horas para chegar lá. E o horário que a gente saiu, a gente acabou chegando do meio da tarde para frente, né? E naquele tempo você pagava a inscrição no próprio local e já subia, né? Em um dos andares onde fazia a aplicação das provas escritas, né? E aí você fazia a prova. Só que quando a gente pagou a inscrição no banco e a gente foi para esse andar, aí na hora de entregar o canhoto, né? A moça falou: ó, eu não tenho como deixar vocês fazerem a prova, porque a turma já entrou tem quase 50 minutos. Aí eu falei, poxa, mas a gente veio muito de longe, a gente não sabia o horário e a gente mora muito longe. Eu falei, não tem como deixar a gente fazer a prova? Ela falou, não, infelizmente não pode. E isso acabou me criando assim uma certa raiva.
e fez com que falei, bom, já que eu não pude fazer a prova, eu vim aqui, dei uma viagem perdida de praticamente 2 horas, né? Falei, só de raiva eu vou passar nesse concurso, você acredita? Foi a forma que eu me expressei ali, né? Mas imagina você fazer um concurso e ter só praticamente um sábado e um domingo para estudar e ir na segunda-feira. Mas mesmo assim, eu e ele, a gente pegou uma pilha de livros, voltamos para casa, né? Foram mais 2 horas e pouca para voltar, né? Porque já era final do dia. E aí a gente foi para casa de um outro amigo. E lá já levei os livros e a gente passou o sábado inteiro estudando e mais o domingo. Até que chegou um horário assim, a gente já tinha cansado bastante e aí a gente pegou e falou, chega, não vou mais estudar não. Eu falei, se tiver que passar, a gente já passou. E aí a gente foi na segunda-feira. Fomos bem cedo, no horário que a gente já havia sido informado para estar lá, né, com antecedência de 1 hora. E aí a gente entrou na sala, ela passou as provas, né, e aí a gente começou a fazer a prova. Ela teve um tempo X lá, com redação e tudo. E ela falou assim, depois de um tempo que terminou a prova, falou, daqui 1 hora eu retorno, uns 50 minutos mais ou menos, e eu já trago o resultado, porque aquele tempo eu fazia tudo na hora, o resultado também eles já passavam, o gabarito. Aí a gente ficou em sala esperando. E aí ela voltou mais ou menos depois de 50 minutos, 1 hora, e trouxe o gabarito. Ela falou, quem eu for chamando pode já ir embora que não passou. Aí meu amigo, a gente sempre brincando, né, falou, acho que a gente vai ser os primeiros, né. Aí a moça foi chamando pelos nomes, aí foram os 5 primeiros, 10, e falei, bom, ainda não chegou na gente. Falei, mas eu acho que agora é a nossa vez. Aí chamava mais um tanto, ia eliminando. E a gente, poxa, mas acho que ela tá deixando a gente por último para mandar embora, né? Aí quando chegou a uma certa quantidade, ela falou, todos vocês aqui, o restante passou. Aí eu olhei para ele e comecei a rir, né? Falei, essa mulher tá de brincadeira. E aí a gente realmente passou, cara. Aí no outro dia já tinha que estar 5 horas da manhã, 6 mais ou menos, no hospital, né? Já para fazer alguns exames, né? Exames Assim, clínicos, o exame admissional, né? isso que eram os exames clínicos e laboratoriais, né? Aí no outro dia a gente foi, começamos a fazer o exame, aí já no outro dia de novo, já na quarta-feira, tinha mais exames, né? Porque não deu tempo de fazer tudo no mesmo dia. E aí calhou desse meu amigo, ele pegou um reteste e ele ficou para trás nesses exames, né? E eu continuei. E ele ia ter uma segunda chance, mas não comigo ali naquele momento. E eu continuei nos exames. Aí eu finalizei todos, fui para o psicotécnico já na semana seguinte, psicológico, entrevista. Aguardei, pouco tempo depois aí já me chamaram, né? E ele ficou para trás e a gente, naquele momento em diante, a gente se desligou. Quando eu estava me formando na primeira fase, depois que me chamaram, ele estava chegando. Então eu já estava mais ou menos quase um ano na frente dele. Nossa, e eu sou da geração que ainda pegou um pouco os livros antes da internet, só que pra mim é muito difícil imaginar como seria estudar hoje sem internet. Eu quase não lembro como que é, de pegar livro na biblioteca e levar e ficar procurando no livro, nossa, outro mundo, né? Essa janela do tempo, né, que você mencionou, eu vejo da seguinte forma. A gente, lá atrás, a gente era obrigado a realmente ir atrás da informação. Hoje, você senta de frente para a informação, que é um computador, né? A própria internet. E aquele tempo não. Eram muitos livros para você tentar compor um pequeno aglomerado de informações, né? E isso não terminava porque um livro ele não trazia toda a informação. E isso exigia que você se desprendesse mais no seu esforço no dia a dia, né? Mas eu agradeço muito assim porque eu tive uma boa formação no colégio, mesmo colégio público, né? A forma do que a gente era ensinado das coisas, eu desenvolvi uma habilidade assim com maior facilidade para redação, né? E eu sempre assim sempre tive bastante pontuação em redação, em concurso, né? Mas isso foi coisas que eu aprendi ainda quando criança na escola, né? Coisas assim simples, né? Que hoje você não aplica aí no aprendizado aí da formação do aluno, né?
E isso lá na frente causa assim, um impacto muito grande na vida dele, né? É, por isso que falam que a educação básica é, assim, uma das coisas mais importantes para a formação de alguém, né? Sim. E como é que foi quando você entrou na polícia? Você devia ter uma expectativa, essa coisa do perigo, que você encontrou? Quando no finalzinho ali na entrega das documentações para finalizar, você podia fazer 3 opções naquela época de lugares que você gostaria de trabalhar. Aí eu escolhi, eu me lembro até hoje. A primeira opção foi área de choque, né? O meu sonho era trabalhar uma parte assim ligado com selva, né? Que eu gostava. O helicóptero ele não tinha uma classificação ainda ali dentro dessa escolha. Então eu escolhi área de choque. Eu escolhi parte de serviço de bombeiros, né? Deixei ali no meio. E escolhi uma outra opção lá, porque não era o que eu queria, mas tinha que escolher. E aí, para minha sorte, eu fui chamado inicialmente para a área de choque, né? Só que aí a parte de selva, que seria onde eu queria ir trabalhar, tinha ido uma turma antes e aí não teve mais vaga quando foi para minha vez. Mas eu ainda fiquei na área de choque, porém, eu fui para o batalhão de rota, né? Pro Tobias de Aguiar. Aí minha formação foi lá. E ali eu comecei já a sonhar com a parte de aviação, comecei indo atrás, tirando informação. E até que de tanto eu ficar indo lá um dia, né, já estava formado já, e aí sempre dependendo da equipe que eu estava e o local que a gente ia trabalhar, porque a gente tinha área livre, né? Cada serviço você estava num ponto de São Paulo. Então, quando eu estava mais ali para a Zona Norte, aí eu sempre dava uma passadinha lá, né? Conversava com o comandante de equipe e aí a gente acabava passando lá naquela época, que era no Campo de Marte, né? E ali fui tirando as primeiras informações, fui tendo a minha primeira impressão, né? Tendo um contato um pouquinho mais próximo. Hum. E assim foi indo por longos meses, até que um dia uma pessoa, ele falou, ó, eu já te vi algumas vezes aqui. E ele falou, você quer mesmo vir para cá? Eu falei, é o meu sonho. Aí ele falou, me dá o seu nome e o RE, né? Que é a nossa matrícula, né? E aí ele tomou nota e realmente aconteceu. Ele conseguiu me transferir para lá e eu cheguei, né, ainda novinho, na antigo GRPAI, que aquele tempo era GRPAI, né, a sigla, que era Agrupamento de Rádio Patrulha Aérea. Hoje o nome é CAV-PM, né? E assim eu iniciei a minha ida para a aviação policial. E ali usei parte do conhecimento que eu já tinha, fui aprendendo muitas coisas, lá eu fiz curso. E aí foi uma nova jornada, né, num ciclo profissional de realização. Tá, eu tenho muitas perguntas, porque acho que você é o primeiro policial PM assim que eu converso. Então talvez elas sejam meio tontas e enviesadas, mas vamos lá. A primeira questão é, você falou que estava no choque, a tropa de choque que vai para protesto e tal. E como é que foi? Você sentiu aquele medo de violência que você tinha no começo? Nesse primeiro momento, Felipe, porque assim, a tropa de choque ela é composta de unidades de choque que funcionam assim: primeiro de choque, segundo, terceiro e quarto de choque. O que seria o primeiro? O primeiro é a rota, que ele trabalha com a repressão ao crime organizado, que seria a área urbana, né? Ele não é o confronto de distúrbios civis, que é o controle de distúrbios civis, né? Que é o CDC. O segundo de choque ele faz escoltas e praças desportivas, que é o que a gente vê em campos de futebol, né? Faz escolta de jogadores também. O terceiro de choque é o que mais tarde, um dia, eu vim fazer parte também, num período da minha carreira, que é o Batalhão Maitá. Lá a gente chama de choque puro, que é onde se desenvolve o trabalho para contenção de manifestantes, Uhum. greves, todo tipo de tumulto, né?
é onde que é feito esse tipo de trabalho. E foi ali que surgiu a oportunidade como fotógrafo nessa época Que aí. engraçado. Eu também comecei a fotografar em protestos. Hoje é o que eu falo, né? Eu fazia um trabalho inverso dos demais fotógrafos, né, nas manifestações. Vocês fotografavam de fora para dentro, vamos dizer assim. Sim, a gente normalmente ficava do lado dos manifestantes, cruzava os dedos para não tomar nenhum fogo cruzado, né? E eu fotografava de dentro para fora. O que que seria isso? Eu estava no meio da tropa durante as ações, fazendo as fotos. Mas e qual que era a tua missão, assim? Você tava lá, todo mundo sabia, assim, a corporação sabia que você era fotógrafo, você tinha uma missão de, tipo, fotografar manifestantes ou só documentar para depois poder ver o que vocês podem melhorar? Qual que era a sua função? Eu estava devidamente fardado, né? Ostensivamente, até porque eu fazia parte do batalhão. A minha missão era fotografar toda a ação, tanto interno como externo, para justamente legitimar a ação da polícia numa situação que pudesse eventualmente tá machucando alguma pessoa, Uhum. dano ao patrimônio público, porque muitas vezes a polícia, ela, em relação à sociedade, ela tem uma ótica que as pessoas enxergam de uma forma e muitas vezes imputando essas responsabilidades tudo à polícia. E nem sempre essas responsabilidades são causadas pela Hum. polícia. Então, uma das minhas missões era registrar todo esse tipo de ação. Como é que foi, até porque essas imagens, ela não era para diretriz interna em si da polícia, mas era para diretrizes como o Ministério Público, né? Hum. Porque todas as ações elas eram pautadas, né, dentro dos ditames da lei. Então essas imagens elas eram sim usadas, né, no Ministério Público. É, eu comecei a fotografar nos protestos de 2013, né? Que teve uma grande onda e a polícia aqui em São Paulo tiveram uns 2, 3 protestos assim que a gente diz que ela perdeu a mão, que foi assim tiro de borracha indiscriminado, cegando repórter e tal. E aí eu como não como manifestante, mas como eu estava do lado dos manifestantes e a minha imprensa era de certa forma hostilizada pela polícia. A polícia não gostava da imprensa, é isso que eu sentia. Uma vez eu estava no Grajaú num protesto, o policial apontou a arma para mim assim e falou: "Ah, se você fotografar, eu não me responsabilizo por nada". Aí eu entendi o recado, né, e fui embora. Mas aí eu te pergunto, você chegou do seu lado ver excessos ou excessos da polícia? Eu acho importante frisar, ressaltar essa parte, né? E até pela oportunidade de estar explanando isso. O que ocorre? Eu trabalhava na tropa de choque. O que ocorre? A tropa de choque, ela é uma força reserva que ela entra em ação, né? Ela atua em ação quando o policiamento de área necessita de apoio, porque nós somos uma tropa reserva, né? Mas nós somos uma tropa de apoio. Então, o que ocorre? Muita gente não sabe disso, né? É uma unidade especializada. O batalhão de área, um exemplo, né? O batalhão de área, onde ocorre o evento de uma greve, uma manifestação, coisa do tipo, a atuação primária sempre se dá por eles. Eles têm a responsabilidade e o controle de supervisão de segurança daquela área. A tropa de choque, muitas vezes, ela fica em prontidão no batalhão, né? Enquanto esse policiamento de área está agindo nesse local. Agora, quando é uma manifestação que já é pré-agendada, como na época o passe livre, né, que já tinha as datas pré-estabelecidas, o que ocorre? A tropa de choque, nesses eventos maiores, ela faz a sua prontidão no local. Ela fica naquele local aguardando que a atuação da tropa local seja efetuada. Uma vez que
essa tropa, ela agiu, não houve a contenção necessária, porque houve a quebra da ordem, aí sim a gente age. Mas no tocante, mesmo estando na área de prontidão, se eles estão dando conta, a gente continua na reserva, como já aconteceu muitas vezes. Eu ir para a manifestação, mas não atuar. Porque eles têm a Uhum. prerrogativa de agir em primeiro em relação à nossa atuação, né? Mas eu, da parte da tropa de choque, eu nunca, em momento algum, a gente observou ou atuou com uma forma excessiva do escalonamento da força, como a gente usa esse termo técnico, né? Ou uso progressivo da força. Até porque, assim, a tropa de choque, ela é uma tropa de dispersão. O que ocorre? Ela dispersa aquele aglomerado de pessoas ou uma turba violenta que está arremessando objetos, coisas do tipo. Em situação de confronto, né? E aí sempre rolava aquela discussão. Ah, foram os manifestantes que começaram. Ah, não, foi a polícia. Ah, não, tinha policial infiltrado na manifestação para começar a baderna. E coisas que, assim, acho que a gente nunca vai saber, né? Mas rolava essa luta de narrativas, né? E eu te pergunto isso porque a polícia brasileira, não a de São Paulo, mas a brasileira é uma das mais letais do mundo. E queria saber de um policial se como é que você enxerga esse selinho das mais violentas do mundo, sabe? O que ocorre, assim, Felipe, a tropa de choque de São Paulo, ela é referência no Brasil inteiro, né, pelas suas atuações. Já tivemos a oportunidade e experiência de policiais da Guarda Nacional da França de virem aqui, porque existe um perfil de atuação diferente das polícias do Ocidente e do Oriente, né? O que ocorre na Europa, por exemplo, lá as polícias deixam que os manifestantes cheguem próximo deles e descarreguem toda aquela energia, né? A polícia brasileira, no caso, como referência à tropa de choque de São Paulo, que é referência para o Brasil, para as demais polícias, a gente não atua dessa forma. Nós atuamos com uma distância de segurança onde manifestantes ficam de um lado, polícia de outro, e nós não deixamos que eles cheguem próximo da polícia. Essa é a diferença e eles vieram aqui para conhecer esse tipo de atuação porque eles não acreditavam que uma formação de linha de homens de escudo da tropa de choque de 12 homens conseguia conter uma parede de multidão, e eles não acreditavam nisso, e eles vieram ver, né? Mas como eu falei, a tropa de choque ela tem um perfil, uma identidade própria, aonde ela escreveu a história dela pelas atuações, e assim, não é corriqueiro da tropa de choque ter esse perfil e comportamento de excesso. Eles são extremamente profissionais, né? E eles atuam dentro dessa prerrogativa técnica de não causar uma letalidade, porque há um tempo atrás o que ocorre quando foram lançados esses equipamentos, né? Eles nasceram com uma concepção lá atrás de não letal. E isso que ocorreu durante a prática, durante as polícias usando esses equipamentos, granadas, o elastômero e outros artefatos, ocorreram assim uma letalidade. E a indústria que fabricava esses artefatos entendeu que isso, de uma forma utilizada indevida, numa distância às vezes mais curta, causava letalidade. E a polícia ela buscou um estudo e ela se modernizou. Hoje ela usa a nomenclatura menos letal. Por isso que a tropa de choque ela respeita muito essa distância entre o manifestante, porque a gente sabe, se você tiver numa linha de tiro de atuação da tropa de choque a uma curta distância, dependendo aonde esse elastômero atingir, ele pode causar uma lesão mais grave. Elastômero é a bala de borracha, né? Isso é que o pessoal chama de bala de borracha. E é literalmente uma bala que é feita de borracha?
a gente chama de tarugo único, né? É único. Antigamente eram 3 esferas redondas, é uma bolinha de borracha mesmo. Hum, Hoje ela é como se fosse um pequeno bastão, né? A gente chama de tarugo único, né? Ela é de cor amarela e é a que tem de mais moderna hoje. e interessante isso que você falou, que a polícia na França antigamente deixava os manifestantes descarregarem, porque muitos protestos é um pouco isso, né, que as pessoas querem. Elas querem botar a frustração para fora e muitas vezes usam a violência, não necessariamente contra o policial, né, mas tipo, quer quebrar alguma coisa assim. Eu já teve uma manifestação aqui do Passe Livre que o pessoal tentou invadir a prefeitura, e assim, e aí começou aquele tumulto, e aí era tanta gente que acho que a polícia resolveu não agir porque viu que assim as pessoas Isso. precisavam colocar um pouco a raiva pra fora. Assim, eu tava lá pra documentar, mas assim, dava uma vontade assim de pegar e jogar qualquer coisa, sabe? Pegar alguma coisa e jogar no chão, assim, só pra uma coisa meio animalesca, sabe? Se você observar, existe muitos vídeos aí na internet que você vê nos outros países, a polícia deixa eles descarregarem com objetos, baterem. Essa é a filosofia deles, porque eles dizem que à medida que os manifestantes descarregam toda a sua raiva ali, em tese eles vão parar, né? Mas o problema é que quando isso ocorre lá, você observa que sempre muitos policiais saem machucados porque tem os coquetéis Molotov, né? E outros tipos de artefatos que eles usam, né? E aqui a gente evita que isso aconteça, porque se isso acontece de você deixar ele se aproximar da polícia, vai ocorrer, por exemplo, um coquetel Molotov. Dependendo da mistura que tiver nele, ele pega fogo e você tenta apagar aquele incêndio do colega e muitas vezes esse incêndio acaba passando para você também. Então aí vai haver a quebra da linha e, consequentemente, os manifestantes vão avançar. E é isso que a gente evita, né? E rolava muita raiva assim dos manifestantes quando você trabalhava ou você conseguia separar assim a frustração, o seu trabalho? Eu da mesma forma que eu entrava sempre em serviço, eu isolava a minha parte pessoal, os meus problemas, né, como pessoa, e ali eu ia desempenhar as minhas funções, do qual eu tinha uma grande responsabilidade. E durante as atuações, né, nas manifestações, era nitidamente visível assim o ódio das pessoas contra a polícia. Mas veja bem, não era uma situação isolada de um ponto, mas era em todas as partes, igual já aconteceu, porque as manifestações muitas vezes ela ocorrem em infrações em vários lugares ao mesmo tempo. E todo mundo tem assim o mesmo pensamento, né? De uma hostilização, né, por parte entre manifestante e polícia. As pessoas não conseguem enxergar que nós temos o dever, nós somos agente do Estado, né? E nós temos a obrigação de preservação da ordem, porque houve a quebra da ordem, né? Não é que nós vamos agredir eles, nós temos que conter, né? Mas assim, uma via de mão dupla, né? A polícia tem um tipo de atuação, mas a população, de forma geral, ela recebe isso de uma outra forma, né? Ao mesmo tempo, elas não querem a polícia É, ali. é, não querem, mas precisam. É quase que um relacionamento abusivo, assim, né? Sim, sim. Mas é aquela coisa, né? Ah, é um momento, existe uma motivação, né? E às vezes nem sempre aquela motivação é de fato o porquê que as pessoas estão lá. Aquilo muitas vezes ela acaba entornando e conduzindo para um outro caminho que deixa de ser aquele, né? Não sei se você se lembra ou teve na época dos 20 centavos, né? Sim, sim, tive. Aquilo gerou muitos problemas.
Teve um exemplo lá que a gente acompanhou, teve uma concessionária de luxo que foi, assim, eles tiveram um prejuízo, assim, muito, mas muito grande, que eles não apenas depredaram, né, mas eles danificaram muitos veículos importados, né, É, eu lembro. e aí isso gerou uma polêmica muito grande, porque eles perguntam, de quem é a conta agora? Pois é. Você sabe de quem foi a conta, no fim das contas? Olha, eu sei que isso ficou durante semanas passando nas mídias, né, e eles estavam tentando responsabilizar o Estado. Aí tentavam responsabilizar a polícia, dizendo que foi a polícia que foi a culpada por aquilo acontecer. E assim, um foi jogando pro outro, né? E depois não se, eu não ouvi mais falar do que o fim que teve aquilo, né? Realmente, eu lembro que bancos, concessionárias eram os principais alvos. Isso. E, e aí, depois que a baderna começava, aí era a polícia e manifestantes se pegando. Eu tive um amigo que tomou um tiro de bala de verdade no queixo. Ele é também fotógrafo. Foi num 7 de setembro. A gente estava ali perto da Sé. E aí um policial estava em cima da moto. E aí ele passou com um cacetete batendo em algumas pessoas. E aí ele caiu da moto. E aí ele começou a ser cercado pelos manifestantes. Aí ele sacou a arma e deu tiro no chão, assim, acho que pra afastar e... Dispersar. Deu pra ver que o cara tava ali com medo. E um dos tiros pegou em algum lugar e foi parar no queixo do meu amigo. E, e aí vários jornais vieram falar com ele, tudo. Foi um choque de realidade, assim, pra nós da imprensa ali na hora. Todo mundo colega. A gente, nossa, realmente o negócio é sério aqui. E o que que uma polícia precisa para ser uma boa polícia? Como é que você enxerga as qualidades de uma boa polícia? A qualidade de uma boa polícia, ela começa pela sua matéria-prima, que é o homem, né? Se você não tem um bom caráter, uma boa conduta como pessoa, porque o Estado, a gente representa o Estado, né? Uma coisa que eu aprendi na minha formação é quando você faz qualquer coisa, porque a farda num policial, ela representa o Estado. E você, como representante do Estado, quando você faz qualquer conduta que seja inadequada, você fere o Estado de tal forma que isso pode desencadear consequências muito grandes. Então, dentro da minha formação, eu entendo que o primeiro papel para a polícia ter o seu caminho de uma forma onde haja transparência tem que começar com quem representa ela, que é a fundamentação do caráter em si, né? E uma vez que você aplica de forma correta as coisas, não tem como dar errado, né? É a forma que eu enxergo hoje, né? Eu trabalhei uma vida em diversas unidades e por onde eu passei, eu procurei manter sempre a mesma conduta de respeito, né? De motivação, de princípios de separar o que é certo, o que é errado, tomadas de decisão, porque o policial ele sempre trabalha na compressão de tempo, né? Isso é difícil você tomar às vezes decisões, principalmente em momentos cruciais, até porque a sociedade ela sempre espera uma resposta aceitável da sociedade, né? E errar, de certa forma, ninguém quer, mas muitas vezes a gente erra e nós temos que reconhecer os nossos erros, né? E muitas vezes a gente erra para proteger o próprio cidadão, né? Porque a gente trabalha para a sociedade. O nosso papel ele é voltado constantemente para a vida do ser humano, mas para a sociedade em si. Então, você carrega um peso maior, que é a própria farda, mas que ao mesmo tempo é o Estado. E tudo que você fizer, ele é refletido no Estado. E além de você estar pautado de responsabilidades do próprio Estado, porque a gente é julgado pelas nossas ações, como você bem sabe, né? Nós temos a sociedade também que nos julgam, né? Então você fica
num centro de um fogo cruzado de sociedade, né? E do próprio Estado, porque as pessoas, elas têm uma visão, às vezes, de 180 da circunferência, mas existe o outro lado, o outro 180, que as pessoas não sabem, né? Imagina você trabalha para o Estado e você ser julgado pelo próprio Estado, né? E isso, assim, é uma pressão, né, uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Então, você imagina, é como se fosse uma corda bamba, né? Você sempre está andando ali e você tem que tomar cuidado para não cair para um lado e nem para o outro. E você acha que essa mensagem, isso que você aprendeu na sua formação, foi passada? Os seus colegas conseguiram absorver essa mesma mensagem? Olha, o que eu posso dizer, assim, pela minha pouca experiência durante todo esse tempo, né, na minha formação, é que eu tive o interesse e a vontade de crescer como pessoa e a busca pelo conhecimento. Eu quis, de fato, assim, fazer a diferença dentro daquilo que eu podia para a sociedade, né? E nós somos responsáveis por tudo que fazemos, né? Nem sempre a gente pode ser algo para as pessoas do que quando alguém não foi para a gente, né? Mas eu aprendi de uma seguinte forma: todos os dias a gente pode melhorar para nós e para os outros. Eu já tive situações, um exemplo. Uma vez eu estava num lugar, estava fardado, estava de serviço e eu estava parado num local público, né? E passou uma senhora. Quando ela passou, eu dei bom dia para ela, né? E ela nem curvou o pescoço para me olhar. Eu vi que ela não gostou. Mas eu dei o bom dia e falei: tenha um ótimo dia. Ela andou mais alguns passos e ela voltou. Aí eu falei assim: eu posso ajudar a senhora? Ela falou assim: olha, eu odeio policial. Eu falei: mas o que fizeram para a senhora? Mas qual o motivo? Eu só dei bom dia para a senhora. Ela falou: olha, eu odeio, mas quando eu passei aqui, você viu que eu nem olhei para sua cara. Eu falei: sim, eu vi. Ela falou: eu já tinha intenção quando eu estava passando aqui e vi você, de não era olhar para você, porque eu nem queria desviar meu olhar. Mas ela falou: eu voltei porque você me quebrou. Falei: como assim? Quando você me deu bom dia, você me desmontou, porque eu esperava que você fosse ignorante comigo. E isso prova que realmente é verdade, né? A gente não deve dar aquilo de ruim que a gente recebe, né? A gente tem que ser muitas vezes como um filtro, né? Embora muitas vezes a gente sinta raiva, todo mundo é humano, todo mundo tem seus sentimentos, todo mundo tem o seu porquê. Mas as pessoas não têm culpa do que outras fazem com a gente, né? E se a gente for replicar isso, né, passar essa energia que a gente recebe de ruim, né? O que isso vai trazer como consequência, eu penso, né? Eu estou ajudando a destruir a instituição, a piorar e realmente a mostrar para as pessoas de que a polícia, ninguém deve confiar nela. Eu sei que eu não sou a maioria. Eu estou entre numa relação aí de mais de 100 mil homens, né? Mas se eu pensar assim, bom, os outros não fazem, eu também não vou fazer. Não. Embora eu seja isso tem um efeito. Isso leva tempo. É a construção do legado que você pode deixar para as pessoas sempre, né? E eu nunca vi a minha atuação como policial igual dos outros. Eu não tenho que ser igual a ele. A porta que a gente entra, Felipe, ela é a mesma, mas os caminhos que cada um trilha é diferente. Uns trilha não fazer diferença, outros trilham com sonhos de crescer, de ajudar o próximo, né? Uhum. Outros trilham realmente para fazer um caminho inverso. E cada um tem a sua escolha, o seu livre-arbítrio, né?
e eu escolhi ser dessa forma, né? Talvez a minha formação, a experiência por ter passado por unidades especializadas, o profissionalismo, porque as unidades especializadas, a gente é diferente, porque até gostaria um dia de levar você pessoalmente para você conhecer. A, do, a doutrina é diferente, porque isso é ensinado para a gente. A forma de você se comportar na rua, a forma que você fala com as pessoas, a educação, sabe? Isso é cobrado da gente e isso é enraizado na gente. Então, quando você tem essa receptividade para as coisas boas, é impossível que você não seja uma boa pessoa como um policial, né? Entendo sim que muitas pessoas não gostam por N motivos, mas são muitas vezes por ações isoladas que aconteceram em algum momento porque o policial às vezes não agiu de uma forma um pouco mais coerente ou uma forma correta na visão da pessoa, na ótica dela, né? E a gente acaba generalizando, mas como eu já te falei lá atrás, existem muitos policiais bons assim que você não faz ideia, e também te disse lá atrás que muitos deles dariam a vida por você sem mesmo te conhecer. Ah, isso eu não tenho dúvida, que nem você falou, são 100 mil homens, assim, é óbvio que existe muita gente boa e existe muita gente ruim, como em qualquer grupo, né? Sim, E vamos falar então um pouco de coisa boa, bora. que é a sua paixão pela aviação. Você começou a trabalhar então no. GR Pai, antigo GR Pai. E aí você fazia as patrulhas de helicóptero. Isto. O Águia hoje ele tem a função, né, de fazer os patrulhamentos preventivo aéreo. Ele faz controle ambiental. Hoje as missões são multimissões hoje, né? Hum, E naquele tempo ele fazia, era um serviço mais reduzido, né? Era os salvamentos aquáticos, serviço de resgate e serviço de policiamento aéreo. E eles se dividiam nessas três fases, né? E o de salvamento aquático é aquele serviço que a gente vê hoje nas praias, né? Na época do verão, ah, sim. ele fica de dezembro mais ou menos até o carnaval e ele faz o patrulhamento preventivo das praias, né? Pessoas que se afogam, ele consegue fazer o salvamento ali. E é um serviço assim que dá muito resultado, né? E isso cresceu muito nos últimos anos aqui em São Paulo. Será que cresceu muito porque tem mais helicóptero ou as pessoas estão se afogando mais? Bom, a demanda de serviço aumentou pelo quantitativo de pessoas hoje que se afogam, né? Porque mas isso também tem tudo a ver que hoje a facilidade de se comprar carro também, o transporte para a praia hoje é mais fácil, então hoje Hum, para você ir para o litoral hoje é muito mais fácil, né? E a demanda, né? Porque a praia hoje, se você pegar pouco mais de algumas décadas atrás, hoje você olha a praia virou um negócio atrativo hoje como uma opção de lazer, né? Você pega hoje ali litoral centro, litoral sul, aquela região Itanhaém, ali, Praia Grande. Praia Grande, assim, hoje assim, tá irreconhecível, né? Porque tem muitos empreendimentos, isso tem atraído muito mais banhista durante os verões, né? Os feriados prolongados, né? Isso, infelizmente, tem causado um aumento significativo de afogamentos, né? Até porque hoje você vê que o uso de destilados, né, por jovens, isso tem aumentado bastante e, consequentemente, tem levado a um número significativo aí de É. afogamentos, né? E você realizou o seu sonho de trabalhar voando? Foi o que você queria? Realizei. Realizei porque quando eu não era polícia, na época que eu ia para a praia, né, os helicópteros passavam e eu sempre falava: um dia eu vou estar nesse helicóptero, um dia eu vou estar nesse helicóptero. E muitas pessoas riram de mim, né? E alguns anos depois isso aconteceu, né? Até mesmo na polícia, quando eu iniciei a minha carreira, na primeira unidade que eu mencionei que eu estava, muitos colegas riram, né? Mas eu já tinha formação quando eu entrei na polícia, né?
Eu, na época da fase do exército, eu fui fazer curso, né? Na fase que o homem tem de maior dificuldade, né? Porque é uma época que ele não consegue emprego, né? Mas eu já fazia curso nessa época aí. E aí eu fui fazer justamente curso para ter uma profissão. De aviação? Eu fui fazer curso de aviação. Então você pilota o helicóptero. Eu iniciei com um curso de mecânico na época, depois eu cheguei na polícia, fui para a unidade aérea. Lá eu fiz o curso que hoje é muito concorrido no estado inteiro, que é o CTO que chama, né? Que é o curso de tripulante operacional. Você trabalha embarcado, que você realiza todos aqueles tipos de operações. Mais tarde, depois eu acabei fazendo uma faculdade, me formei em ciências aeronáuticas e lá tinha a parte de formação como piloto e eu aproveitei esse gancho, né? E eu acabei me formando como piloto, né? Eu segui para a parte de piloto de helicóptero. Tinha a parte de avião, né? Mas eu preferi asas rotativas, que era a minha paixão mesmo, né? Você hoje é aposentado e como é que você faz para suprir essa paixão de voar? Consegui me aposentar agora, né? Foi a minha loteria, né? Chegar no finalzinho da carreira. A aviação é uma coisa muito cara, né? Para eu continuar voando, eu teria que estar pagando para continuar voando e eu não vejo agora com uma visão muito viável ficar desembolsando muito dinheiro, né? Depois de aposentado, né? Agora eu ocupo meu tempo fazendo outras coisas, outros hobbies que eu gosto também. Eu sou instrutor de tiro e agora eu estou ministrando instrução de tiro para homens, mulheres, idosos, enfim. É uma coisa que eu gosto de ministrar cursos, né? Instrução, eu gosto de lidar com pessoas. Eu acho interessante. Nossa, é instrução de tiro. Esse é um outro tema, assim, que eu tenho. é, eu não sei. A arma, pra mim, é uma coisa que deve ser usada muito especificamente. Tipo, é uma coisa bem distante pra mim. E. É o tiro esportivo, né? Aham. As pessoas praticam o tiro esportivo. Eu já dei um tiro quando eu era mais moleque, que antes do desarmamento, meu pai tinha duas armas na nossa casa de campo. E aí, um dia a gente foi lá e deu um tiro, assim, num paredão de barro. E realmente é quase uma injeção de adrenalina ali, o negócio. Sim, Só que tem essa imagem da arma, né? A arma de fogo, que o Brasil é muito violento, sabe? Qualquer briga de trânsito, as pessoas se exaltam muito e aí eu fico com aquela imagem assim, cara, já pensou se as pessoas têm o fácil acesso à arma? Aí veio o governo Bolsonaro e liberou lá com decreto, facilitou, né, o acesso às armas. E aí ficou aquele medo pairando assim, mas é um tema muito curioso para mim. eu vejo essa questão realmente é delicada, mas eu vejo da seguinte forma, Felipe. Tudo que está acontecendo e acontece, eu vejo como cultural. O Brasil, nós não temos cultura, estrutura, alicerce de cultura de muitas coisas. Uma delas, para a arma. A outra, relação polícia, né? Então, o que acontece? Se você não tem cultura, não adianta. A arma é uma coisa que sempre vai existir, né? É uma coisa necessária, precisa, mas assim, o que fazem o mau uso da arma são as pessoas com baixo poder de raciocínio, de pensar e de cultura. Porque não é só pessoas de baixa renda que cometem delitos com arma, mas você vê pessoas muito bem-sucedidas, mas é aquilo, a pessoa não tem uma estruturação de usar arma. As pessoas entendem que a arma é algo para você se vingar de outro. Não, a arma não é para isso. E como qualquer poder, eu acho que sobe pra cabeça, porque você tem uma arma, você tem um Sim, poder sim. numa relação com uma pessoa que não tem uma arma que é surreal. E é uma questão assim muito delicada, né? É uma questão que eu vejo sempre atrelado com a cultura. Não adianta.
enquanto a gente não tiver preparado para ter um nível mínimo de cultura, nada vai funcionar dentro dessas coisas aqui. As coisas sempre vão ser desenfreadas. Quer só um exemplo? O próprio carro. As pessoas não têm o hábito de beber e o que mais a gente vê são pessoas que atropelam, outras que matam, arrancam um pedaço, não param para ajudar e continuam e vão embora, porque sempre bebem. Mas é a cultura, né? Eu vejo que essa questão na Europa, eles são muito duros com essa lei. Assim, eles não perdoam, né? E aquilo realmente fica registrado dependendo da gravidade. Quando você chega ali na terceira instância, acabou, você perde a sua carteira e você não vai dirigir por o resto da sua vida. Aqui não. O cara vai, paga a fiança, esconde o carro, sai fora, põe um advogado, entendeu? Mas... É isso mesmo, Ailton Santos. Cara, obrigado pelo seu tempo. Minha primeira conversa com um policial militar. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade e poder falar um pouco da Polícia Militar, mas especificamente em relação à tropa de choque que eu trabalhei, né? E espero que outras pessoas que depois estiver ouvindo aí tenham a curiosidade de buscar um pouco mais essa parte que elas desconhecem da polícia, né? Espero que a gente se veja uma próxima vez.